Ok, então a gravação começou. Mais uma vez, boa noite oficialmente. Boa noite. Todas que entraram, todo mundo que se interessou aí pelo tema, né, o assunto da apostila de hoje. E então, se quiser, Cris, também fechar o seu microfone, e eu vou deixar que nem a gente fez no outro encontro dos estudos da apostila, um espaço no final para pergunta, comentário, alguma coisa que quiser falar no final. Eu vou deixar um espaço ali pro grupo, tá bom? Então, como eu falei, eu vou preparar o vídeo aqui, esperar a Lu voltar. Então, a ideia aí é acompanhar as legendas, né? Tá sendo cantada em grego, para a gente fazer essa primeira conexão, né? Um dos arquétipos, né, da Atena é como se ela fosse uma deusa da guerra, né? Mas na verdade não da guerra por conflito, né? Mas sobre estratégias de guerra, né? Porque ela também é considerada uma das deusas da sabedoria. Então aqui ela usa como se fosse esse elmo, né? Então vamos acompanhar pela melodia e pela legenda aqui também, ok? Και δώσ' μου δύναμη Θεά και καλοτύχησέ με κι άλλα τραγούδια έχω για πάντα για τραγούδια θα τραγουδήσω τη Θεά του κόσμου τη μεγάλη την Παρθενιά, την Προκοπή, τη γνώση, τη σοφία στα χώματα σου τα ιερά θεοχτισμένη Αθήνα τέτοιο τραγούδι αιωνία ταιριάζει να γρικέται και μοσχοβολισμένε όπου αγκαλιάζεις πατρικά την Αιγήν αυτή και κάνεις όλο λαμπρές τις μέρες μας και αχνοξαντές τις νύχτες πάρε και το τραγούδι μου και λαμπρινέ και εκείνο και σκόρπισε το σε βουνά, σε δάση και ακρογιαλιά και το δικό σου το όνομα μαζί με το δικό της στα χώματα σου τα ιερά θεοχτισμένη Αθήνα τέτοιο τραγούδι αιωνία ταιριάζει και βρικέται κάμπη απ' την άφθαρτον ελιά λευκοκασινισμένη δεχτείτε το λαχταριστό και ακούστε το με πόνο κι αν ηλαλείτε το σκοπό κρατάτε μου το ίσο
τις οχτιές και απ' τις σπηλιές καλοβουλές νεράιδες. Πάρε και το τραγούδι μου και να μην είναι και εκείνο και σκορπίσε το σε βουνά, σε δάση και ακρογιαλιά κι αντιλαλείτε το σκοπό κρατάτε μου το ίσο απ' τις οχτιές και απ' τις σπηλιές καλοβουλές νεράιδες. Απ' τις οχτιές και απ' τις σπηλιές καλοβουλές νεράιδες. Ok, estamos de volta aí para a gente agora continuar essa conexão. Palas Atenas. Então, Palas Atena, né? Tem a ver, sim, com a cidade, né? Com o Partenon também, né? Que é onde está a Acrópole hoje fisicamente. Tem, alguns atribuem o nome a ela, né? A existência dela, né? Baseado na história. E tem também os templos etéricos, né? Que a Fraternidade Branca nos apresenta. E uma informação que não tem na apostila, que a gente já vai ler agora juntos, é que ela é uma das medianeiras do Conselho Kármico também, né? Então, junto com Maria, com Lady Nada, né? Que é Maria Madalena, Mestra Ruvena, Kuan Yin. Ela também é uma das participantes do Conselho Kármico. Então, agora eu vou trazer aqui o apostila para a gente acompanhar. Então, essa é a representação da imagem dela na apostila, né? Que é diferente da do vídeo, né? Da música. É Qual como se página, fosse. Fio? Qual página? É, a página vai aqui embaixo, só um segundinho. Acho que é 13. 13. A gente vai para 13, isso. Eu vou ver se eu aumento mais um pouquinho para quem estiver acompanhando aqui no celular ou no computador. Achei, Show? achei. Ok. Então vamos lá. Palas Atena, a deusa da verdade, é um extraordinário ser de luz que personifica a consciência cósmica da verdade. A chama da verdade tem uma coloração verde esmeralda, intensa e brilhante. Combina o poder azul flamejante da vontade de Deus. A presença de Palas Atena no universo é a exaltação da chama da verdade vivente. Ela sustenta a verdade em favor das evoluções da Terra, como membro do Conselho do Karma, onde atua como representante do quinto raio da verdade, da cura, da abundância e da precipitação. Então, tem um decreto específico só para ela, né, quando a gente tem os encontros do ponto verde, onde ela representa, né, a chama da verdade. Então, ela também é como se fosse a representante daqueles encarnados que estão buscando a verdade, o autoconhecimento, né, essa sabedoria superior. E também muitos daqueles que se desiludiram, né, com religião, ou com falsas verdades, ou com escrituras que foram modificadas, pessoas que podem ter virado ateus ou ateias, céticos. Então, ela tem, junto com o Hilarion, essa missão, né, de despertar essas consciências, de apoiar os buscadores que querem se conectar com essa verdade superior, a verdade divina. A mestra auxilia a humanidade a partir do Templo da Verdade, situado sobre a ilha de Creta. Então, esse é o templo etérico. Servindo diretamente sob o comando de Vesta, a deusa do Sol, focaliza a verdade do amor de Deus para a Terra. Palas Atena também trabalha com Hilarion, o Chohan do quinto raio,
e outros mestres da cura do raio verde. Palas Atena encarnou como sumo sacerdotisa do Templo da Verdade na Atlântida, prestando serviço sob comando de Vesta. Mais tarde protegeu a chama da Mãe da Verdade na antiga Grécia, quando aquele templo e sua chama foram transferidos da Atlântida para lá. Atuou ainda como diretora das Virgens e dos Oráculos do Templo de Delfos, mensageiros dos deuses e deusas que pronunciavam a verdade e a sabedoria da lei para os antigos. As memórias dos deuses, as funções das virgens do templo e dos oráculos de Delfos foram os últimos vestígios de comunicação dos mestres ascensos na cultura grega. Então, um pouco mais dessa mitologia da Grécia Antiga diz, né, alguns textos que ela é filha de Zeus, mas que não foi com uma mãe, né, ou com uma, né, a mitologia grega tem algumas histórias nos mitos, né, onde não são como se fossem humanos, como se eles fossem semideuses, né? Então ela teria nascido diretamente dele, né, de Zeus. Essa pelo menos é uma das versões. Palas Atena é chama gêmea do Mahashohan, o representante do Espírito Santo para a Terra. Juntos formam um par em defesa da verdade. O Mahashohan encarnou como poeta grego Homero, que escreveu sobre Palas Atena em seus poemas épicos, a Ilíada e Odisseia. Palas Atena é uma das mais importantes divindades da mitologia grega e na romana é identificada como Minerva. Sua influência está em tudo, da administração governamental e atividades militares, às delicadas artes de fiação e tecelagem. É tida como a personificação da sabedoria que rege o lado moral e intelectual da vida humana. Então, nessa parte dos trabalhos manuais, das artes, é como se ela fosse uma padroeira, uma defensora ou guardiã dessas mulheres que tinham esse dom da fiação, dos trabalhos manuais, né? Então, da trabalhadora em geral, da artesã, principalmente dos trabalhos manuais. E na parte da guerra, né, como a gente como eu tinha comentado antes, é mais nessa linha da inteligência da guerra, das estratégias, né, das táticas militares. A deusa Atena era o coração da vida espiritual da antiga Atenas. Os gregos a adoravam como defensoras das suas cidades e lhe dedicavam vários títulos. É reverenciada como a deusa da guerra e da paz, a deusa da sabedoria, patrona das artes e do artesanato e guardiã das cidades, né? Então, uma figura como se fosse parecido com Nossa Senhora aqui no Brasil, né? Só que no caso da Grécia Antiga e até hoje, na Grécia atual também, como se fosse uma padroeira. Também é homenageada como inventora e protetora da cultura e como protetora da vida civilizada e da agricultura. Por isso que no primeiro parágrafo do texto fala da evolução da humanidade. Então, nesse crescimento, nessa evolução do ser humano como espécie, ela é como se fosse esse lado de educação e cultura para o ser humano e nesse caminho de evolução, inclusive espiritual. É denominada também deusa conselheira e deusa do legislativo, devido ao seu papel como mantenedora da lei e da ordem nas cortes, e por administrar a justiça. É considerada ainda a deusa da mulher trabalhadora, devido à sua maestria em fiar, tecer e trabalhos com agulha, né? Então são esses trabalhos assim bem que exigem meticulosos, muita habilidade, muita técnica, né? Que seriam as especialistas, né? Entre as muitas invenções que lhes são atribuídas estão a flauta, o navio e a ciência dos números.
Seu emblema é o ramo de oliveira, símbolo da paz. Seu pássaro é a coruja, que representa a sabedoria, né? Então, a sabedoria é representada em vários outros arquétipos, né? Ela não é a única, nem a. Não se fala, né, de ser a principal, até porque depende muito desse lado cultural. Na Grécia, com certeza, ela é, até hoje. E o ramo de oliveira, não sei se vocês ouviram na música, na parte da legenda, é esse símbolo que ela carrega, né? Essa característica dos desenhos, das imagens. Então, eu vou trazer para a gente fazer essa última, como se fosse, né, uma homenagem, né, e também essa lembrança à memória dela, que a gente sempre faz nos encontros, que é aqui o decreto, onde toda vez que a gente repete esses decretos, que tem algum mestre ascensionado, algum ser de luz do raio verde, é como se a gente aumentasse a corrente, né? E também a gente replica de alguma forma o que ela prega, né? Sempre em nome do eu sou, né? Por isso que a gente acaba fazendo geralmente em primeira pessoa e a gente colabora para essa missão que ela traz. Então vou só ler, não precisa repetir junto, mesmo que esteja com os microfones fechados, mas também quem quiser. A amada Palas Atenas, deusa da verdade. Em nome da amada presença de Deus eu sou, em nossos corações invocamos a poderosa chama da verdade. Em nome da amada Palas Atenas, em nome da misericórdia e do amor, falamos diretamente a vós, ó chama inteligente. Rogamos para irdes a todos os lugares deste amado planeta, onde alguma corrente de vida estiver clamando pela verdade. Que relampagueie o vosso fogo sagrado, quebrando todas as formas pensamento negativas do corpo mental. Cortai e purificai todas as ideias estreitas e fanáticas. Liberai o corpo emocional de toda impureza. Limpai do corpo etérico todos esses registros imperfeitos construídos séculos após séculos. Poderosa chama da verdade, resplandecer através do corpo carnal e liberai-nos da tendência para aceitar a imperfeição. Rogamos particularmente por aqueles que pedem para conhecer a verdade e por aqueles que escolhem sair das massas, removendo toda ação vibratória menor que a verdade. Que a chama cósmica da verdade mostre a todos o perfeito caminho de regresso ao lar e a humanidade possa, daqui em diante, seguir essa luz com a vontade de realizar, até que toda a corrente de vida no planeta Terra se erga e retorne ao lar, em perfeita harmonia e libertação. Nós aceitamos este chamado já realizado, em nome da verdade e no sagrado nome de Deus. I am. Eu sou. Então, voltando aqui para o nosso grupo, eu queria só comentar uma informação interessante que eu li de uma pessoa, uma médium, né, que conectou. Isso eu tive que achar em inglês, porque não achei que tinha tanto material em português, eu pesquisei em inglês também. E essa médium conectou com ela como se fosse no plano espiritual, né? No plano astral. E ela comentou como característica dela que assim, não é que ela é séria, mas ela tem uma certa austeridade, né? Como se ela fosse. É como se fosse uma pessoa que gosta de falar de trabalho. Alguém que ela é muito objetiva em relação a tarefas, atividades, execuções, né? De missão, compromissos e tudo mais. E ela disse que a maior conexão que ela teve com ela foi pelo olhar, né? Então, não sei se alguém conseguiu fazer estabelecer alguma conexão, mas ela comentou que o olhar é muito penetrante, é muito direto, como se fosse um olhar fixo, né? Para quem conseguir ter esse contato, esse encontro, e que é como se fosse falar de trabalho. Não no sentido nosso só humano, né? Mas no sentido de os mestres ascensionados estão o tempo inteiro trabalhando no plano divino, no plano imaculado, né? São esses nomes que eles dão,
como se fosse pela libertação planetária, pela libertação das almas, né, do espírito. Então, para elas, é um negócio muito sério, no bom sentido, muito compromisso, muita disciplina, e que uma energia muito intensa, muito forte, né, uma luz meio de ofuscar, e que foi muito especial esse encontro que ela teve, né? Então é isso que eu queria apresentar, que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou agora deixar livre aqui se alguém quiser falar alguma coisa. Aí eu vou deixar para terminar a gravação no final, porque de repente tem alguma coisa que sai no áudio que pode ser interessante para quem vai ouvir depois ou assistir. Então, se tiver alguém quiser falar primeiro. Então, Fio, uma curiosidade assim bem boba. Os templos existiam mesmo, né? As sacerdotisas também, né? Elas eram os oráculos, né? Elas, Isso. de alguma coisa que eu já li sobre, até livros de romance, histórias tal, né? Eles comentam que acho que elas entravam num estado meio de transe e aí as pessoas faziam a pergunta, né? O que queriam saber, né? Uhum. Então, assim, essa chama que ela leva para. Ela estava na Atlântida, né? No início, né? É, Depois parece ela que leva encarnada mesmo. Uma encarnação encarnada. Aí no ela leva quarto. para Creta, né? Me parece. Isso. Essa Isso. chama é realmente, ela existiu de fato, é uma chama mesmo, é um recipiente com uma luz, como se fosse uma vela, né? Eu não sei explicar Uhum. direito. Não sei se existiu realmente, foi isso que ela levou com todo cuidado, que, sei lá, não podia apagar ou alguma coisa assim, tipo tocha olímpica, entendeu? Entendi. Entendi. Olha, eu vou tratar inicialmente como um mistério, né? Porque como são relatos, né? Como se fossem mitos, né? Tem muita mitologia. Nem tudo a gente sabe se era um plano, vamos chamar assim, físico, materialista, material Material como da a gente Terra. conhece hoje, se era uma Hum. quarta dimensão, onde as coisas já são mais etéricas, ou até antes disso, né? Do mesmo jeito que tem Antigo Egito, Antiga Grécia, né? Pode ser alguma coisa até de uma dimensão mais alta, onde uma chama num outro nível de fisicalidade. Então, acho que no nosso entendimento de chama, ou de vela, ou de tocha, eu acredito que seria mais simbólico. Ah, tá. Mais simbólico. Então, se a gente acende uma tocha, uma vela, ou se a gente faz isso com essa intenção, é como se a gente estivesse fazendo nos dois planos ao mesmo tempo. E Tá. eles lá, elas lá, aí sim, né, como é que elas chamam? Ninfas, né, fazem com que isso aconteça no nível coletivo, né? Então, vamos deixar o mistério, mas eu acredito que seja mais nos tempos onde essa chama etérica, onde a manifestação da materialidade ela é muito mais instantânea do que o que a gente conhece hoje, né? Mas que seja no plano mais sutil, ou seja no plano mais denso, que é o de hoje, ela foi uma dessas portadoras, né? O Hilarion parece que, acho que não sei se na mesma época, o Hilarion também, quando a gente leu, ele também foi um desses. Como se fosse manter a chama da verdade acesa, significa nunca perder essa conexão da verdade superior, né? E defender essa causa, né, que essa chama não se apague, porque vira fanatismo, né, que a gente tem lido nos decretos, vira manipulação, distorção da verdade, né? Então é como se fosse o bastião da verdade e também da cura, né? O raio verde sempre vai ser o raio da cura, né? Raio da cura. Só que é como se eles fossem os representantes da verdade divina, né? É interessante que na história da fraternidade eles escolheram chamar de chama, né? Então chama rubi, Uhum. chama violeta, né? Talvez a Isso. chama seja uma representação simbólica, como você falou, de uma energia, de uma forma É, de que nem energia, a violeta. de um, sei lá, um círculo de energia, uma bola de energia, alguma coisa É, ou que resolvendo, acende na palma da mão, né? A gente viu muito acende isso em na palma. alquimia.
né? É, Eles é, conseguiram acender o negócio sem pira, sem acendedor, sem nada, né? porque todos os Acho que é mestres da isso. fraternidade usam o termo de chama, né? Uhum, Para a gente isso é estranho, para mim, né? Para mim. Então eu queria saber, mas você falou é Deise, simbólico, né? desculpa, Fio e Oi, Deise, na Lu. realidade a Deise falou o que eu estava pensando também, né? Essa coisa do chama, eu vinculei direto a essas chamas que a gente usa essa expressão, mas para mim vem muito uma questão de frequência, sabe? Uhum, Manter acesa essa frequência, manter isso, alimentada essa frequência, manter ativa isso de alguma forma, né? Talvez com outra fisicalidade até e outra necessidade, não sei se na época, mas é assim, é manter aquilo vivo, como se estivesse mantendo aquilo vivo, né? Veio exatamente. essa posição assim. Isso. Uhum. E então, como eles e elas, né, eram como se fossem guardiãs, eu entendo que elas tinham que preservar a integridade dessas, sejam informações, sejam ensinamentos, sejam provavelmente rituais, né? Então o dever, vamos chamar assim, era não deixar distorcer, manipular, usar de forma não qualificada. Então eles seriam como se fossem os guardiões que preservam para que isso seja mantido do jeito original que foi passado, transmitido por esses mestres e mestras desde o início. E aí, Fio, você pensa assim, também em preservar a intenção, né? Ah, sim. A intenção pura e bem definida de que Uhum, aquela lá manter como a Luciana falou, né? A frequência da verdade, da justiça, uhum. né? Toda essa intenção que carrega tudo isso, né? Todos os ensinamentos e tudo, né? Um exemplo é quando a gente ouve nos decretos sobre a perfeição. Uhum. Então, quando a gente aceita a imperfeição, é como se a gente aceitasse algo que não é verdade, não é real, que o ser humano é imperfeito ou que a matéria ela pode tomar estados imperfeitos, e eles ficam tentando resgatar isso através dos decretos e através das consciências, de que a perfeição é o natural, a perfeição é a criação original. Criação da força criadora, né? Que fez É, tudo perfeito e harmonioso, né? É. E então quando ela, eu liberte-nos ia de falar isso aceitar. mesmo, né? Porque quando faz Pode no falar. decreto que a gente com a imperfeição, e isso gente, a gente está muito acostumado com a imperfeição. É um dos decretos Uhum. que eu mais gosto, assim, né? De fazer, é um decreto que sempre eu estou fazendo, porque a gente é perfeito, né? Todo mundo existe essa perfeição da verdade divina, e ela vem trazer isso para a gente, ela vem relembrar isso para a gente, né? Ela não vem ensinar, ela está relembrando, e como É. a gente se conecta nessa chama irreal que é da imperfeição. Eu Isso. Imperfeito. acredito, eu já vi assim, em algum estudo assim, de fato mesmo, mas em filmes a gente vê muitos magos materializando essas chamas, né? E é até bíblico isso, né? Que antigamente os magos eles se conectavam de uma forma divina com o divino, e eles materializavam, eles faziam, é bíblico isso, né? Moisés abrir o Mar Vermelho, Uhum. é, como que chama, filho, o mago lá do... A Tem o sarça Merlin. ardente. Merlin. Hã? A sarça Não, ardente. Quando ele não, matou do o filho. Davi. Não, do Davi que Ah, pegou sim, o Golias. profeta Ah, Samuel. Ah, O Samuel se tá falando em conectava de mago, eu tô forma. Da pensando que é Germã o também. Merlin, porque o É. Mas Merlin ele tá era um aí também mago, na né? pegou Ele era um fraternidade. Merlin. mago. E era também. Estamos E falando ele todo mundo de São materializava. Germão.
É bom, Mestre tudo alquimista, bem. isso que a Rê está Mas falando é importantíssimo. é A alquimia alquimia da sagrada é coisa. nesse nível mesmo. Sim, sim. É alquimia sagrada, né? Então a D e a Lu trouxeram que a gente sustenta energeticamente. Hoje a gente sustenta energeticamente, né? Sim. Porque a gente tem muita distração hoje, né? E a vida é outra. Então toda essa tecnologia maravilhosa que existe, mas elas nos atrapalha a conexão, né? Eu vejo quando eu tento meditar, que eu estou, né, no processo de meditação, é difícil meditar, se quer parar para silenciar, né? Mas eu acredito que esses poderes ainda a gente tem, né, Eu É, Lu? também. Escondido, tá lá guardado, mas tá tem. Nós tem guardado, também. é o que Esquecido. justamente Minha Rê o falou. vídeo que É, eu estava é. lendo sobre Merkaba estava falando. Você tem isso no seu interior, mas foi tudo escondido, tudo Na quieto verdade lá, está né? adormecido, né? Porque como Adormecido. a Rê falou Adormecido. que toda essa modernidade que vai acontecendo e facilitando a vida da gente, a gente deixa de usar isso. Já que nós somos seres muito velhos, a gente deixa de usar isso e fica adormecido, fica lá para trás. Mas eu acredito que a gente tem esse poder e isso está aparecendo agora. Cada vez mais tem gente já usando isso, mexendo nisso. Pode reparar, cada vez aparece gente com mais. Ah, porque aquela vê não sei o quê, aquela mexe nas pedras, aquela faz não sei o quê, cada uma. E é tudo são terapias, né? Que estavam lá esquecidas, guardadas lá para trás, e agora elas estão aparecendo, o pessoal voltou a usar e está vendo Hum. essa crença, as pessoas estão acreditando e lançando mão disso daí, saindo daquela coisa de, no caso da saúde, né, tomar um remédio, fazer uma cirurgia e não sei o quê, vai, em vez de fazer isso, vai indo para essas terapias alternativas, o bem-estar, todas essas coisas. Falei muito, mas deu para entender, né? Tá valendo, Cris. Estamos Dá para registrando tudo entender, aqui. né? Não, mas dá para Dá, dá. entender, Tá né? ótimo, Eu Cris. É sinto grupo de isso, estudo. tá? Eu sinto isso. Inclusive, as bruxas estão aparecendo, você entendeu? As coisas estão acontecendo, elas estão mostrando coisas. Nós estamos trazendo coisas de lá de trás. Tem um E eu acho isso resgate daí muito rolando, também bom. acredito nisso. Eu acho isso daí É. muito bom, sabe? Espero que dessa vez a gente use do jeito certo, né? Porque nós acabamos É, ficando sem usar por causa do monte de coisa que não acontecia. cometer os mesmos É, erros do passado aí, que a pois gente não é, lembra direito. então, Então, ó, eu vou fazer o é seguinte, eu vou verdade. só parar a gravação, né, que todo mundo teve já uma participação aqui. Eu vou parar a gravação e aí a gente pode continuar mais um pouquinho se vocês quiserem. Então, só um segundo.